Meu nome é Ricardo e hoje vou contar uma história que aconteceu comigo em 2019, numa fazenda abandonada em Uberlândia, interior de Minas Gerais. Durante 3 anos evitei falar sobre isso, mas agora preciso dividir com vocês o que vivi naquela noite. Eu trabalhava como zelador de uma propriedade rural que havia sido comprada por um empresário de São Paulo. O lugar ficava a 40 quilômetros da cidade, cercado por mata fechada e sem vizinhos próximos. Minha função era cuidar do terreno, fazer pequenos reparos e garantir que invasores não ocupassem a área. A fazenda tinha uma casa grande principal em ruínas, um galpão onde eu guardava ferramentas e uma pequena cabana onde eu dormia durante os finais de semana. O proprietário só aparecia uma vez por mês para verificar se estava tudo em ordem. Era sexta-feira, 15 de março de 2019. Cheguei na fazenda às 5 da tarde, como sempre fazia. O tempo estava abafado e as nuvens carregadas indicavam que choveria durante a noite. Guardei minha moto no galpão e fui preparar o jantar na cabana. Por volta das 8 da noite, comecei a ouvir um barulho estranho vindo da mata. Não era o som normal dos animais da região. Era algo diferente, como se alguém estivesse quebrando galhos deliberadamente, pisando forte no chão, coberto de folhas secas. No início pensei que fossem caçadores ou até mesmo pessoas tentando invadir a propriedade. Peguei minha lanterna e saí da cabana para investigar. O barulho parava sempre que eu me aproximava da borda da mata e recomeçava quando eu voltava. Isso durou quase 1 hora. Eu acendia a lanterna em direção às árvores, mas não conseguia ver nada além da escuridão. O som parecia vir de lugares diferentes, como se houvesse mais de uma pessoa se movimentando entre as árvores. Às 9h30, a chuva começou. Era uma chuva grossa, daquelas que fazem barulho no telhado de zinco. Pensei que isso faria o barulho parar, mas aconteceu ao contrário. Os sons ficaram mais intensos e mais próximos da cabana. Foi quando ouvi pela primeira vez aquele som que jamais vou esquecer. Era como se alguém estivesse tentando imitar uma voz humana, mas não conseguisse formar as palavras direito. Parecia um gemido prolongado, mas com uma tentativa de articulação, como se estivesse tentando dizer algo. Tranquei a cabana e fiquei parado no meio do cômodo único, apenas ouvindo. A chuva diminuiu um pouco e o som ficou mais claro. Definitivamente havia algo tentando falar, mas as palavras saíam distorcidas e arrastadas. Às 10 horas, o barulho parou completamente. Fiquei ali, em silêncio, por mais de meia hora. Quando achei que havia passado, ouvi batidas na porta da cabana. Não eram batidas normais, como quando alguém vem nos visitar. Era como se alguém estivesse arranhando a madeira com as unhas. As batidas duraram uns 10 minutos. Depois ouvi passos ao redor da cabana. Passos pesados, como de alguém que arrasta os pés. Mas tinha algo errado no ritmo. Não era o caminhar normal de uma pessoa. Era irregular, como se quem estivesse caminhando tivesse dificuldade para manter o equilíbrio. Fiquei acordado a noite toda, sentado numa cadeira ao lado da porta, segurando um martelo. Os barulhos continuaram até as 4 da manhã. Às vezes eram arranhões na porta, às vezes eram passos ao redor da cabana e sempre aquele som de voz distorcida tentando formar palavras. Quando o sol nasceu, esperei mais 1 hora antes de abrir a porta. Saí com cuidado e a primeira coisa que vi foram as marcas na madeira. A porta estava toda arranhada, como se alguém tivesse passado as unhas com força durante horas. Mas o que mais me impressionou foram as pegadas ao redor da cabana. Eram pegadas humanas, mas com alguns detalhes estranhos.
Eram muito grandes, maiores que as minhas, e os dedos pareciam mais longos do que o normal. Além disso, a pegada era mais funda na parte da frente, como se a pessoa caminhasse apoiada nos dedos dos pés. Segui as pegadas até a borda da mata. Elas levavam diretamente para dentro da floresta, onde eu perdia o rastro entre as folhas e a vegetação. Voltei para a cabana e fui até a minha moto. Precisava sair dali. Durante a semana seguinte, fiquei pesquisando sobre a fazenda na internet e conversando com pessoas da região. Foi quando descobri que aquela propriedade tinha uma história peculiar. Nos anos de 1980, um homem chamado João Pereira morava sozinho numa casa que ficava onde hoje é a Mata Fechada. E ele era conhecido na região por praticar rituais estranhos e por ter um comportamento cada vez mais agressivo. Os vizinhos mais próximos nos diziam que ele falava sozinho durante a noite e que gritava palavras que ninguém entendia. Em 87, João Pereira desapareceu. A casa dele logo foi destruída por um incêndio, alguns meses depois. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ele. A família, que morava em outra cidade, disse que ele não mantinha contato há anos. Voltei à fazenda no final de semana seguinte, mas dessa vez levei um amigo comigo. Expliquei a ele tudo o que havia acontecido e ele aceitou passar a noite por lá. Talvez se ele dormisse lá comigo eu ficaria mais seguro. Na primeira noite não aconteceu nada. Dormimos tranquilamente e acordamos normalmente. Meu amigo até brincou comigo, dizendo que eu tinha imaginado tudo. Mas na segunda noite os barulhos voltaram. Dessa vez, meu amigo também ouviu, e ele ficou tão assustado quanto eu. Os arranhões na porta recomeçaram. Os passos ao redor da cabana se repetiram. E aquela voz distorcida tentando formar palavras voltou a nos incomodar. Pela manhã, encontramos as mesmas pegadas estranhas. Meu amigo disse que não voltaria mais àquele lugar. Eu também decidi que não passaria mais noites na fazenda. Falei com o proprietário e expliquei que não poderia mais trabalhar aos finais de semana. Inventei uma desculpa sobre compromissos familiares. Ele não questionou e disse que eu poderia continuar fazendo apenas as visitas durante a semana. Nos meses seguintes, fiz apenas visitas rápidas à fazenda, e sempre durante o dia. Um ano depois, o proprietário vendeu a fazenda. O novo dono demoliu a cabana e construiu uma cerca ao redor de toda a propriedade. Ouvi dizer que ele também teve problemas com invasores, mas não sei se eram do mesmo tipo que eu enfrentei. E hoje, 3 anos depois, ainda penso naquela noite. Não sei explicar o que aconteceu, mas sei que foi real. As marcas na porta, as pegadas, o som daquela voz tentando falar alguma coisa, tudo isso aconteceu de verdade. E você, o que acha que eu presenciei naquela noite? Meu nome é Gabriel Santos e vivo em Curitiba. O que vou contar aconteceu comigo há exatos 24 anos. Em 20 de março de 2001, numa pequena cidade chamada Palmital, no interior do Paraná. Essa história nunca saiu da minha cabeça, e depois de tanto tempo guardando isso só para mim, decidi compartilhar com vocês. Era uma quinta-feira à noite, quando eu e os meus 3 amigos da faculdade, Diego, Marcelo e Felipe, decidimos fazer uma viagem de fim de semana para o interior. Estávamos no 3º ano de engenharia e queríamos apenas relaxar, beber algumas cervejas e contar histórias. Diego tinha um primo que morava em Palmital e nos ofereceu a casa dele para passarmos o final de semana. Chegamos na cidade por volta das 8 da noite. Palmital é uma dessas cidades pequenas, onde todo mundo se conhece, com apenas uma rua principal e algumas casas espalhadas. O primo do Diego nos contou sobre vários lugares interessantes da região, mas um lugar específico chamou nossa atenção: a antiga escola São Benedito. Segundo ele, a escola havia sido fechada há cerca de 10 anos
por falta de alunos. O prédio ficava a uns 3 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que levava até algumas fazendas. Ele disse que o lugar estava completamente abandonado e que muitas pessoas da cidade evitavam passar por lá, especialmente à noite. Diego, que sempre foi o mais aventureiro do grupo, sugeriu que fôssemos conhecer o lugar. Marcelo e Felipe não demonstraram ou tiveram muito interesse inicialmente, mas depois de algumas cervejas, todos concordaram que seria uma boa ideia para passar o tempo. Saímos da casa por volta das 11h30 da noite. A estrada de terra estava bem escura, iluminada apenas pelos faróis do carro do Diego. Demorou uns 15 minutos para chegarmos até a escola. Quando vimos o prédio pela primeira vez, devo admitir que sentimos um certo desconforto. A escola São Benedito, nome fictício, era um prédio térreo pintado de branco, mas com a tinta já bem descascada. Tinha 4 salas de aula, um pátio central descoberto e uma pequena cozinha nos fundos. As janelas estavam todas quebradas ou faltando os vidros completamente. O portão principal estava aberto, balançando levemente com o vento. Entramos pelo portão e caminhamos até o pátio central. Felipe ligou a lanterna do celular e começamos a explorar o lugar. As salas de aula ainda tinham algumas carteiras escolares espalhadas, cobertas de poeira e teias de aranha. Nas paredes ainda dava para ver alguns desenhos feitos por crianças, já bem apagados pelo tempo. Foi quando estávamos na segunda sala de aula que escutamos o primeiro som estranho. Era como se alguém estivesse arrastando uma cadeira no chão. Todos paramos e prestamos atenção. O som vinha da sala ao lado, que estava completamente vazia quando olhamos alguns minutos antes. Quem estava mais próximo da porta foi verificar. Quando chegou à entrada da sala, ele parou e ficou parado por alguns segundos. Perguntamos o que estava acontecendo, mas ele só fez um gesto para que ficássemos quietos. Depois de um tempo, ele voltou e disse que não tinha visto nada, mas que tinha certeza de que ouviu passos sim. Decidimos continuar explorando, mas agora com mais cuidado. Felipe sugeriu que fôssemos até a cozinha que ficava nos fundos da escola. Para chegar lá, tínhamos que atravessar um corredor comprido e escuro. No meio do corredor, escutamos algo que nos deixou realmente assustados. Era o som de uma voz, bem baixa, alguém conversando. Não conseguimos entender o que estava sendo dito, mas parecia que alguém estava tentando falar alguma coisa. O som vinha de uma das salas que já tínhamos visitado. Paramos novamente e ficamos em silêncio total. A voz continuou por mais alguns segundos e depois parou completamente. Felipe sugeriu que saíssemos dali imediatamente, mas Diego insistiu que continuássemos. Ele disse que provavelmente era só o vento passando pelas janelas quebradas. Chegamos à cozinha e encontramos um ambiente completamente destruído. Os armários estavam todos abertos. Algumas panelas velhas espalhadas pelo chão e havia um cheiro forte de mofo no ar. Ficamos ali por alguns minutos, conversando e tentando relaxar a tensão que estava no ar. Foi quando estávamos saindo da cozinha que algo aconteceu que mudou completamente o rumo da nossa noite. Escutamos o som de várias cadeiras sendo arrastadas ao mesmo tempo, vindo do pátio central. E dessa vez o som era muito claro e impossível de ignorar. Corremos até o pátio e encontramos uma cena que nos deixou completamente paralisados. 4 cadeiras escolares estavam dispostas em círculos no centro do pátio, sendo que antes elas estavam todas espalhadas e quebradas pelas salas. Não havia ninguém no local, além de nós 4. Marcelo começou a entrar em pânico e disse que queria ir embora imediatamente. Felipe concordou com ele, mas Diego ainda insistia que devia ter uma explicação lógica para tudo aquilo. Eu estava dividido entre o medo e a curiosidade, mas concordei que talvez fosse melhor sairmos dali.
Quando estávamos caminhando em direção ao portão, escutamos novamente a voz sussurrando. Dessa vez, o som vinha de várias direções ao mesmo tempo, como se houvesse mais de uma pessoa falando. Diego parou e começou a prestar atenção nas vozes. Ele disse que conseguia ouvir seu nome sendo chamado. Marcelo e Felipe insistiram para que saíssemos imediatamente, mas Diego queria ficar mais um pouco para tentar entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que algo realmente assustador aconteceu. Felipe, que estava ao meu lado, de repente começou a tremer e seus olhos ficaram completamente brancos. Ele caiu no chão e começou a ter convulsões. Tentamos ajudá-lo, mas ele estava completamente inconsciente. E só após alguns minutos, Felipe parou de tremer e abriu os olhos. Era mais grave, mais rouca, como se fosse uma pessoa mais velha. Ele disse algumas palavras que não conseguimos entender, numa língua que nunca tínhamos ouvido antes. Nesse momento, todos nós entramos em pânico total. Ajudamos Felipe a se levantar e corremos em direção ao carro. Quando chegamos ao portão, percebemos que ele estava fechado, sendo que tínhamos certeza de que o deixamos aberto quando entramos. Diego tentou abrir o portão, mas ele não se movia. Parecia que estava trancado por dentro, mas não havia nenhuma fechadura ou cadeado. Tentamos pular o muro, mas ele era muito alto. Estávamos completamente presos dentro da escola. Felipe continuava agindo de forma estranha. Ele caminhava devagar pelo pátio, falando sozinho. Quando tentávamos conversar com ele, ele nos olhava como se não nos reconhecesse. Era como se ele fosse uma pessoa completamente diferente agora. Ficamos presos ali por mais de 2 horas. Durante esse tempo, continuamos ouvindo as vozes sussurrando, o som de cadeiras sendo arrastadas e outros ruídos que não conseguimos explicar. O mais assustador era que Felipe parecia estar conversando com essas vozes, respondendo às perguntas que não conseguíamos ouvir. Por volta das 4 da manhã, tudo parou de repente. As vozes cessaram, os ruídos estranhos pararam completamente e Felipe voltou ao normal. Ele não se lembrava de nada que tinha acontecido e perguntava por que estávamos ali há tanto tempo. Quando tentamos abrir o portão novamente, ele se abriu facilmente, como se nunca tivesse estado trancado. Saímos correndo dali e voltamos para a casa do primo do Diego. Passamos o resto da noite conversando sobre o que tinha acontecido, mas nenhum de nós conseguia encontrar uma explicação lógica. No dia seguinte, voltamos para Curitiba e tentamos seguir nossas vidas normalmente. Mas Felipe nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Ele começou a ter pesadelos constantes, passou a evitar lugares escuros e desenvolveu uma estranha obsessão por bruxaria. 2 anos depois, Felipe desapareceu. Ele saiu de casa numa terça-feira de manhã para ir à faculdade e nunca mais voltou. A polícia investigou o caso, mas nunca encontrou nenhuma pista sobre o que havia acontecido com ele. Até hoje, ninguém sabe aonde ele está. Eu, Diego e Marcelo continuamos amigos, mas raramente falamos sobre aquela noite na escola abandonada. Cada um de nós lidou com a experiência de forma diferente, mas todos nós fomos marcados por ela de alguma forma. Até hoje, 24 anos depois, ainda tenho pesadelos sobre aquela escola. Nas noites em que não consigo dormir, ainda escuto aquelas vozes sussurrando, chamando o meu nome. E sempre que passo por uma escola abandonada, sinto a mesma sensação de desconforto que senti naquela noite em Palmital. Essa é a minha história. Garanto que cada palavra que disse aqui é verdadeira. Algumas experiências marcam a nossa vida para sempre, e essa definitivamente foi uma delas. Boa noite a todos. Meu nome é Roberto Silva e o que eu vou contar aconteceu comigo em 1992, numa fazenda no interior do Mato Grosso.
Por privacidade, não vou mencionar a cidade. Essa história nunca saiu da minha cabeça e até hoje me arrepio quando lembro dos detalhes. Naquela época eu trabalhava como ajudante numa fazenda de café do meu tio Geraldo. Era uma propriedade grande com mais de 200 hectares, bem afastado da cidade. A casa principal ficava no meio da plantação e tinha uma capela pequena que meu bisavô construiu nos anos de 1920. No dia 13 de junho de 1998, véspera de Santo Antônio, meu tio decidiu fazer uma festa junina para os funcionários da fazenda e suas famílias. Éramos umas 30 pessoas no total. Montamos tudo no terreiro em frente à casa. Fogueira grande, barraquinhas de comida, som com música caipira e até um pequeno palco onde o Regis tocava sanfona. A festa começou às 7 da noite. Todo mundo estava animado. As crianças corriam pelo terreiro. Os adultos dançavam quadrilha e as mulheres serviam pamonha, curau, quentão e outras comidas típicas. O cheiro de lenha queimando, misturado com o aroma do milho assado no ar, criava aquela atmosfera perfeita de festa do interior. Por volta das 9 horas, quando a lua já estava bem visível no céu, meu tio Geraldo me chamou de lado. Ele estava com uma expressão séria que eu nunca tinha visto antes. Roberto, ele disse, preciso te falar uma coisa importante. Hoje é lua cheia e você não pode deixar ninguém se afastar do terreiro depois das 10 horas. Eu perguntei o porquê, mas ele só balançou a cabeça e repetiu: não deixe ninguém se afastar. Nem você vá longe daqui. É importante. Achei estranho, porque meu tio nunca foi supersticioso. Era um homem prático, que não acreditava em lendas ou histórias de assombração. Mas a seriedade no tom dele me fez obedecer sem questionar. A festa continuou normalmente até quase 10 horas. As pessoas estavam se divertindo. Algumas já tinham bebido um pouco de cachaça e o Regis tocava uma música atrás da outra. Foi quando a filha do seu João, uma menina de 8 anos, chamada Carla, veio correndo até mim. Tio Roberto, ela disse, puxando minha camisa. Minha bola caiu lá perto da cerca do pasto. Você pode buscar para mim? Olhei para o relógio e eram exatamente 10 horas. Lembrei do aviso do meu tio, mas a cerca ficava a apenas uns 50 metros do terreiro. Dava para ver o local da festa, então pensei que não haveria problema. Tudo bem, Carla, mas você fica aqui. Eu vou buscar e já volto. Tomei um copo de refrigerante e caminhei em direção à cerca. A música da festa ainda estava alta e eu conseguia ouvir as risadas das pessoas. A bola estava exatamente onde a menina tinha falado, caída na grama perto de uns muros de madeira. Quando me abaixei para pegar a bola, escutei um som vindo da mata que ficava do outro lado da cerca. Era como se alguém estivesse muito cansado, com dificuldades para respirar. Parecia que alguma coisa grande estava se movimentando pela vegetação. Fiquei olhando na direção do som, mas só consegui ver as árvores balançando. O barulho parou de repente e um silêncio pesado tomou conta de tudo. Foi quando ouvi a respiração. Era uma respiração pesada, ofegante, como se alguma coisa estivesse muito cansada ou ferida. Vinha de dentro da mata, mas estava se aproximando da cerca. Senti meu coração acelerar e comecei a andar de volta para o terreiro, ainda segurando a bola. A respiração ficou mais alta e mais próxima. Consegui ouvir também uma espécie de rosnado baixo, como o de um cachorro grande, só que diferente. Era mais gutural, mais selvagem. Acelerei o passo, mas não quis correr para não fazer barulho. Quando estava a uns 20 metros do terreiro, ouvi o som de algo pesado saltando a cerca atrás de mim. O barulho foi alto, como se um animal de grande porte tivesse pulado os murões de madeira. Não consegui resistir e olhei para trás.
O que vi me fez tremer das pernas até hoje. Era uma criatura de uns 2 metros de altura, caminhando em 2 pernas, mas curvada para frente. Tinha pelos escuros por todo o corpo. Ele dava pequenos pulos como um canguru e uma cabeça muito parecida com a de um cachorro. Ele tinha um focinho que lembrava um jumento com dentes muito grandes. A coisa me viu e parou. Ficamos nos encarando por uns 3 segundos. E então ela soltou um rugido que não era de nenhum animal que eu conhecia e começou a correr na minha direção. Corri como nunca tinha corrido na vida, gritando para todo mundo no terreiro. A música parou na hora e as pessoas olharam para mim sem entender o que estava acontecendo. Quando eu cheguei perto da fogueira, ofegante e tremendo, consegui gritar: "Tem alguma coisa vindo da mata! Uma criatura!" Todos para dentro da casa. Meu tio Geraldo não hesitou nem um segundo. Começou a gritar para todo mundo entrar na casa e as pessoas obedeceram rapidamente. Acho que o desespero na minha voz e no meu rosto convenceu a todos de que algo muito sério estava acontecendo. Quando a última pessoa entrou na casa, meu tio trancou a porta e apagou todas as luzes. Ficamos todos em silêncio, tentando ouvir o que estava acontecendo lá fora. Por uns 5 minutos não escutamos nada além de crebitar da fogueira, que tinha ficado acesa no terreiro. Então começaram os sons. Primeiro foram os latidos dos cachorros da fazenda. Eles estavam presos num canil atrás da casa e começaram a latir de uma forma desesperada, como se estivessem com muito medo. Os latidos duraram alguns minutos e depois pararam de repente. Depois começaram os barulhos no terreiro. Escutávamos o som das coisas sendo derrubadas e arrastadas. As barraquinhas de comida, as mesas, as cadeiras, tudo estava sendo destruído lá fora. O mais assustador era que, entre os barulhos de destruição, dava para ouvir aquela respiração pesada e ofegante que eu tinha escutado perto da cerca. A criatura estava mesmo ali, a poucos metros de distância de nós. Isso durou mais de 1 hora. Ninguém falava nada, nem as crianças choravam. Era como se todos soubessem instintivamente que qualquer som poderia chamar a atenção da coisa que estava lá fora. Por volta de meia-noite, tudo ficou em silêncio. Esperamos mais uns 30 minutos. E então meu tio decidiu dar uma olhada pela janela. Ele abriu a cortina devagar e olhou para o terreiro. "Não tem mais nada", ele sussurrou. "Acho que foi embora." Mas ninguém quis sair da casa até o sol nascer. Passamos o resto da noite acordados, sentados na sala, esperando o amanhecer. E quando finalmente saímos na manhã seguinte, o terreiro estava completamente destruído. As barraquinhas tinham sido derrubadas, as mesas estavam quebradas e havia comida espalhada por todo lado. Mas o mais impressionante eram as pegadas. Havia pegadas enormes na terra, muito maiores que a de qualquer cachorro. Fomos até o canil para ver os cães. Encontramos eles mortos. Todos os 5. Não tinham ferimentos, não havia sangue. Pareciam ter morrido de susto. Meu tio nunca quis falar sobre o que aconteceu naquela noite. Quando eu perguntava, ele só dizia que aquilo era um lobisomem. Mas anos depois, quando ele estava doente, pouco antes de morrer, ele me contou a verdade. "Roberto", ele disse, "aquela criatura aparece na fazenda há mais de 50 anos. Meu pai já tinha me avisado sobre ela. Aparece sempre em noites de lua cheia, mas meu pai garantiu que tinha matado aquele lobisomem com um tiro. Por isso eu te avisei para não deixar ninguém se afastar." Perguntei por que ele nunca tinha me contado antes, e ele respondeu:
porque você não ia acreditar. Ninguém acredita até ver com os próprios olhos. Depois daquela noite, nunca mais fizemos festa na fazenda. E sempre que vou visitar o local, mesmo depois de tantos anos, ainda sinto um arrepio quando olho para aquela mata, onde vi a criatura pela primeira vez. Este é o meu relato e obrigado por contar no seu canal. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like aí, ative o sininho também para não perder nenhuma novidade, tá bom? Me siga também nas minhas redes sociais, @KaiqueMontalvão. Você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo ou enviar seu relato por lá mesmo, que eu vou adorar ler todas as mensagens de vocês, tá bom? Tenham todos uma boa noite. Este relato que trago é, antes de tudo, uma prova de amor. Uma homenagem e demonstração de sincero arrependimento e redenção. Bem, o meu nome é Emerson e pertenço a uma família tradicional de militares. E para ser mais exato, os meus pais, avós, tios e até primos, todos eram militares. Alguns recém-integrados e outros com mais tempo na ativa. E ainda outros já reformados, sendo que a família está presente nas 3 Forças Armadas brasileiras e também na Polícia Militar e na Civil, no Corpo de Bombeiro e até na Polícia Federal. E poucos são os parentes que não seguiram a tradição da carreira militar, o que causa até amargura em quem não pode ser aproveitado no serviço militar. Mas para compensar esta frustração, se tornam seguranças de carro forte, boates e de estabelecimentos particulares, agentes de vigilância e até detetive particular. Bem, eu sou o segundo filho dos meus pais e tenho apenas um irmão chamado Murilo, que é 2 anos mais velho que eu. Ele é policial e, para ser mais específico, ele é atirador de elite, casado e pai de 3 crianças, e é apontado como o orgulho dos meus pais. Agora, quanto a mim, eu sempre estudei em colégios militares e sempre me destaquei nos estudos, nas atividades físicas, jogos de estratégias e cursos preparatórios. Os meus pais eram exigentes e rígidos, de poucas palavras e cúmplice um do outro, e sempre priorizando a disciplina e o respeito. Aos 12 anos, eu já praticava tiro e manuseava armas no sítio da família. Os meus pais montaram um verdadeiro estande de tiro e reforçava a seriedade de usar uma arma. Uma das diversões dos meus parentes era disputar quem era o melhor. Nunca tivemos moleza na vida no que se tratava de exercício físico, alimentação saudável e muita disciplina. Os meus pais eram tradicionais e em muitas coisas defendiam os valores da família tradicional. E por isso, levaram um grande baque ao descobrirem a minha homossexualidade. Pela criação que tive, nunca cheguei a demonstrar nada. Até mesmo porque éramos até censurados se levássemos as mãos no quadril, fizéssemos molecagem imitando as chatices das garotas, ou trocávamos carinho entre nós. Os meus pais alegavam que aquilo era coisa de baitola e reforçavam que para esse tipo de ser humano era somente oi e boa noite e nada mais. E diziam que não queríamos que tivéssemos amizades com esse tipo de gente, como se a homossexualidade fosse alguma doença. Se bem que eu tinha uma tia lésbica que não sofria qualquer preconceito, já que os homens da família repetiam que ela gostava do que era bom, e pelo menos não era diversão de homem algum. Bem,
Eu tinha 14 anos quando me envolvi com um vizinho da minha idade, chamado Luiz Rogério. Ele tinha o pai militar e também reprimia os seus sentimentos. O seu comportamento era como qualquer moleque hétero. Não demonstrava trajeitos e jogava bola com os moleques da rua. E também vivia falando de garotas. Entretanto, quem tem a sexualidade diferente da maioria percebem coisas que para muitos passam despercebido. De início, ele me evitava discretamente. Acredito que ele tinha medo de eu ser o tipo de gay que adora expor a sexualidade dos outros para esconder a sua. Contudo, eu sempre julguei isso baixo. E daí eu me afastava de gays muito escrachados, que implicavam com gays discretos. Murilo, o meu irmão, nem imaginava que o Luiz Rogério era gay, e se tornaram grandes amigos por conta de um jogo de videogame. E foi quando o Luiz Rogério percebeu que eu não era uma ameaça, e começamos a nos aproximar. Aos poucos, fomos desenvolvendo uma afinidade até que ele revelou a sua condição sexual para mim. Não me fiz de arrogante e admitir também ser gay, e que assim como ele, eu tinha muita vontade de viver os meus desejos mais proibidos. E como diz aquele ditado popular, o fruto proibido é sempre o mais gostoso. Porém, eu tinha muito medo da reação dos meus pais e de ser desprezado, criticado e desmoralizado pela família. Ele contou que na casa dele, o empecilho era o pai muito machista. Expliquei que no meu caso eram os dois, pois em muitos aspectos a minha mãe era até mais machista que o meu pai, mas que ele era do tipo controlador e bruto. Bem, passamos a conversar em segredo e a dividir os nossos medos, inseguranças e dificuldades em manter a farsa diante de todos, apenas para não decepcionar as nossas famílias. E foi quando inventamos de pegar umas frutas e um terreno baldio com uma velha casa em ruína, que ficava na rua onde morávamos. Nem ele, muito menos eu, havia planejado nada. Mas o certo foi que acabamos nos beijando e indo mais além. E como vocês já imaginam, transamos loucamente. E depois desse acontecimento, ficamos muito sem jeito, mas ao mesmo tempo fascinado. Não demorou muito e nos tornamos namorados, apesar do medo de alguém saber do nosso envolvimento secreto. Então, costumávamos nos encontrar e vivendo nosso amor proibido. Não parávamos de pensar um no outro, e tínhamos muito cuidado em não transparecer nada a ninguém. As nossas famílias passaram a desenvolver uma forte amizade, tudo pelas afinidades que tinham e frequentavam a mesma igreja. Praticavam tiro ao alvo, eram machistas, homofóbicos e tinham muito orgulho da vida militar. E foi quando a família dele e a minha planejaram uma confraternização na chácara da minha família. Na ocasião, vários parentes compareceram e até outros amigos. E tudo transcorria como de costume para essas ocasiões, quando meu pai chamou Luiz Rogério e a mim para uma conversa. Pensei até que ele fosse falar sobre a prática de tiro no estande. Porém, ele foi curto e grosso. Disse que éramos uma vergonha como homens e seres humanos, e que ele, apesar do desgosto, nojo e decepção, e que ainda me tolerava como membro da família, apenas porque eu ainda não havia resolvido me afrescalhar de vez. Pois no dia em que eu resolvesse envergonhar a família e expondo a mesma ao ridículo, ele mesmo meteria um tiro na minha cabeça.
e me enterraria como o detrito desprezível que eu era. Luiz Rogério e eu fomos pegos de surpresa pelas palavras dele e nos entreolhamos, tentando entender o que afinal ele estava falando. E foi quando meu pai continuou com as suas palavras duras e abusivas, alegando que apesar de tudo, ele percebia que havia tido mais sorte que o pai do Luiz Rogério, pois ele tinha o Murilo, e contudo, o Ernesto só tinha o Luiz Rogério, e ficaria desolado quando soubesse que o seu único filho não passava de uma putinha ridícula e depravada, que ao invés de aproveitar as garotas, ficava se pegando com outro baitolinha de merda. Nisso, o meu pai nos deu uma bofetada e, irritado, esbravejou que desgraça era aquela. Repetiu que com tanta mulher, nós dois ficávamos de ser vergonhice, depravação e baitolagem em terreno baldio. Furioso, ele se perguntou se aquilo era para humilhar a família que tanto fez por nós. Ficamos tão chocados que permanecemos em silêncio só chorando. E nisso ele voltou a nos agredir e disse que, diferente dos pais ausentes, ele vigiava os seus filhos. E me viu entrando com Luiz Rogério no terreno baldio algumas vezes. Diante disso, mesmo não querendo maldar, ele imaginou que estávamos nos envolvendo com drogas ou algo do tipo e decidiu dar um flagrante. No entanto, nada poderia prepará-lo para o que ele nos viu fazendo. O meu pai estava com tanto ódio que tremia e, nos pegando com violência pela gola da camisa, indagou se por um acaso nós tínhamos noção do quanto ele teve que se controlar para não sacar a arma e nos mandar para o inferno como dois degenerados que éramos. Lógico que ele não falou com essas palavras. Ele foi mais violento e boca suja. Alegou que sentia nojo e desprezo por nós dois. Nos mandou criar vergonha na cara, ter respeito, decência e valorizar todos os esforços que as nossas famílias faziam para nos dar tudo. E por fim, esbravejou que homem de verdade pegava era mulher e não ficava servindo de putinha um para o outro. Voltando-se a mim, ele disse que eu era um ordinário, degenerado, nojento e que esperava mais de mim. Disse isso me batendo e até dando uma cusparada na minha cara. E depois alegou que a palhaçada havia acabado e que, se não quiséssemos que o pai do Luiz Rogério ficasse sabendo da desgraça que aconteceu entre nós, que rompêssemos a amizade e qualquer outro tipo de contato naquele momento. E aquele foi o último dia que o Luiz Rogério e eu nos falamos. O próximo passo desastroso do meu pai foi reorientar a minha sexualidade. Passou a me manter em prisão domiciliar. Me agredia, humilhava e me proibiu de chamá-lo de pai. Repetia que só não contava nada aos demais parentes por vergonha do que falariam da nossa família. E avisou que não tinha um filho baitola. E só contou tudo à minha mãe e ao meu irmão, os proibindo de falar aquilo a alguém. E depois chamou o Murilo para uma conversa e avisou que não queria que ele nem andasse sem camisa diante de mim. Alegou não saber o que se passava na mente desse tipo de gente. Aquilo foi algo muito doloroso de se ouvir. Afinal, o Murilo era o meu irmão. E eu era acostumado a ver o meu irmão sem roupa e nunca o vi com maldade. Bem, eu passei a comer no chão, pois o meu pai me proibiu sequer de olhar na cara dele. E quem dirá comer na mesa da família que ele comia. Eu era obrigado a me exercitar. Dormia no chão
e era tratado como um lixo ou criminoso. O meu irmão chegava a chorar ao ver as maldades que o meu pai fazia comigo. E quando meu pai não estava em casa, o meu irmão fazia questão de me tratar com dignidade, colocando comida por baixo da porta ou água para eu beber, já que pelo meu pai eu não merecia nem a comida que comia. Então, ele passou a me levar em ambientes de prostituição, onde eu era obrigado a me deitar com mulheres. Algumas vezes com ele olhando para saber se eu estava sendo o homem mesmo, ou se a prostituta estava querendo me ajudar. Com uma dificuldade tremenda, eu fazia o que ele queria. Sentia um nojo extremo e me sentia sujo. Não pelo fato das mulheres serem prostitutas, mas pelo fato de serem mulheres. Aquilo era uma violência sem tamanha. Eu fechava os olhos e ficava pensando no Luiz Rogério o tempo todo. Me sentia um lixo, usado e violentado ao ser tocado por aquelas mulheres. Foi quando um fato terrível aconteceu. O Luiz Rogério desistiu da própria vida. Isso numa forca em seu próprio quarto. E sobre a cama, ele deixou um bilhete no qual ele pedia perdão por ser gay. E aquilo me destruiu e me fez sentir-me culpado. Desconfiava que de alguma maneira o meu pai havia induzido Luiz Rogério a fazer aquilo. E eu fui proibido de comparecer ao velório e enterro dele. O meu pai e o Murilo compareceram em consideração ao Ernesto e a Selma. E ao sair para o velório, o meu pai me disse que pelo menos o Luiz Rogério havia feito um bem para a humanidade e que esperava que ele estivesse queimando no inferno. E eu só me perguntava que mal Luiz Rogério havia feito ao meu pai para que ele o odiasse tanto. E que moral meu pai tinha para censurar a vida sexual de alguém, se ele não passava de um cretino que viveu a sua sexualidade como bem quis, e agora queria impedir que os outros fizessem o mesmo. Desconfiado que eu pudesse fazer o mesmo que o Luiz Rogério, ele me deixou preso e despido no quarto escuro e vazio de sempre. Naquele momento, concordei que foi o melhor lugar que eu podia ficar, pois não queria ver ninguém. E não parava de me recordar do Luiz Rogério e do quanto foi lindo tudo o que vivemos. Cheguei à conclusão que a partir de então eu me tornaria frio e forte. Em minha mente, repetia que eu também estava morto e que a minha missão era a adaptação. Cheguei a chamar pelo Luiz Rogério e implorava que ele me levasse consigo. A minha mãe chegou desolada do velório e aos prantos me abraçou e me disse que ainda bem que eu não fiz a mesma loucura que o Luiz Rogério. Comentou que eu precisava ser forte e que tudo que estava acontecendo na minha vida era para o meu bem. Eu nada respondi e só repetia para mim mesmo que eu estava morto. E depois eu fiquei sabendo que os pais do Luiz Rogério ficaram inconformados e chorando sobre o caixão do filho. Lamentavam aos prantos o fato dele não ter confiado no amor deles e ter feito aquilo. Diziam que preferiam tê-lo como o filho mais gay e mais espetaculoso do mundo do que ter que conviver com uma dor daquela. Me emocionei muito pelo amor que eles demonstraram, mesmo que tarde demais. Bem, passei a me exercitar com mais vontade e até exaustão. Não falava com ninguém da minha casa. Demonstrava indiferença a qualquer coisa. E só era eu mesmo quando estava jogado no colchonete do quarto. Naquela ocasião, eu pensava muito no Luiz Rogério e só implorava que ele viesse me buscar.
passei a odiar o meu pai e a minha mãe. E aquilo só me dava mais forças. Ao regressar ao colégio militar, eu evitava transparecer o que se passava em casa. Até mesmo porque o meu pai era muito estimado e eu não confiava em ninguém. Foquei a minha mente no aprendizado e me destaquei entre os meus colegas. Participava de todas as atividades e por várias vezes desfilei pela escola no 7 de setembro. Passei a ser duas pessoas: o lixo humilhado em casa e um dos melhores alunos da escola. O tempo passou e foi quando recebi a notícia que eu, aos 19 colegas, fomos selecionados para um programa de treinamento diferenciado. Nem quis saber do que se tratava. O meu lema era que eu estava sepultado e não perguntava nada. Só fazia o que deveria ser feito. Por outro lado, qualquer lugar que me afastasse de casa era o meu lar. Fui morar num verdadeiro centro de treinamento. Parecia algo do exército. E só poderia ir para casa a cada 15 dias. Mas eu não fazia questão disso. A minha mãe vinha me visitar nos dias de visita. E eu me limitava a dizer somente que estava bem. Certa vez, ela comentou que o meu pai sentia a minha falta. Ao que mandei dizer a ele que eu havia morrido. Disse isso com muita calma e sem qualquer expressão de revolta e dor. Na época, eu já morava no centro de treinamento há 2 anos, prestes a completar 18 anos. Me alistei no quartel conforme a orientação do centro de treinamento, mas fui dispensado por excesso do contingente, porque fui informado o que aconteceria. Porém, continuei focado nas atividades e capacitação. E aos 21 anos, fui chamado na sala do diretor do centro. Ele me informou que eu estava preparado. Comunicou que eu seria transferido e passaria por testes e cursos de aperfeiçoamento para algo maior. E foi quando eu descobri que estive durante todo este tempo sendo avaliado pelos olheiros do Departamento Secreto de Contenção Obscura. Ou seja, o DSCOB. Lógico que ocorreu uma série de fatos que eu não vou mencionar. Até mesmo porque este relato ficaria imenso. No mesmo dia em que fui informado da minha transferência, um carro preto de vidro escuro chegou para me buscar, com apenas um homem no veículo. Ele foi imediatamente levado à sala do diretor. E algum tempo depois, eu fui informado que deveria acompanhá-lo. Aquilo foi muito estranho, mas fazia parte do meu código de conduta não perguntar. E simplesmente eu coloquei as minhas coisas no veículo e entrei. Ele apenas se identificou como agente 203. E naquele momento, eu juro que me senti num filme de ficção. Sabia que quem se identifica assim demonstra total profissionalismo. E conforme eu já esperava, ele só voltou a falar comigo quando chegamos ao novo centro de treinamento, ou QG. Isso depois de informar a sua chegada pelo celular. E para ser mais exato, era uma chácara numa rua de terra, em meio do nada. Contudo, na instalação tinha alojamentos e outras construções. Um homem veio me receber e o tal 203 apenas me disse que agora eu seria como aquele agente. E logo saiu. Aquilo não parecia ser real. Fui levado a um escritório, onde fui conduzido a uma sala de reunião. E foi quando uma mulher veio falar comigo. E essa já sabia o meu nome e a história da minha família. E foi me explicando um monte de coisa. Contou que o DSCOB era uma ramificação de uma organização mundial
com alcance inimaginável de apoio aos governos do mundo todo. Explicou que eu preenchia todos os requisitos necessários para fazer parte do contingente e me explicou também um monte de coisas. E foi quando ela me disse que eu trabalharia no combate e ocultação de atividades lupinas que pudessem colocar em risco até a segurança nacional. Revelou que a Descob trabalhava com informações sigilosas e que de maneira alguma poderia ser expostas às massas. Lembrou que uma informação vazada à população poderia desestabilizar todo o sistema. Comentou que a histeria coletiva poderia destruir a ordem e o desenvolvimento, e que a certo prazo até mesmo uma nação. O próximo passo foi me mostrar vários vídeos reais da visualização de lobisomens, canes e até um vídeo do lendário lobisomem albino. Em minha mente eu estava sonhando, ou aquilo tudo era brincadeira. Porém, 15 dias de treinamento intensivo no QG, em manuseio de vários equipamentos, memorização de códigos e procedimentos, aquilo tudo mudou a minha maneira de pensar. Fui informado que por uma questão de segurança, política e de organização, cada agente selecionado recebia a captação de maneira individual. O tempo todo me era repetido por instrutores a importância do sigilo e respeito da organização, e as punições que estavam sujeitas aos violadores das regras em vários níveis. Bem, o agente 203 foi quem me buscou. A ideia seria me levar à casa dos meus pais, mas eu não concordei. A mim foi entregue um celular e um código de acesso online, e um cartão corporativo que só poderia ser usado em missão. E para evitar problemas, ficaria bloqueado até o momento preciso. Comuniquei que gostaria que me deixasse na casa da minha tia. E assim o agente 203 fez. Tia Márcia, ao me ver, ficou muito surpresa. Comentou que eu estava muito diferente e que fazia anos que ela não me via. Pedi a ela que não comunicasse nada aos meus pais, pois queria eu mesmo fazer a surpresa a eles. E no dia seguinte, regressei ao meu antigo centro de treinamento para assinar um monte de papéis. E fiquei sabendo de um dinheiro transferido para a minha conta pessoal, mas que nada tinha a ver com o Descob. E durante os anos que eu estive longe de casa, eu sempre economizava tudo o que recebia do centro de treinamento. E a primeira coisa que fiz foi procurar uma casa que me agradasse, bem longe da minha família. Com 3 dias que estava na casa da minha tia, eu me mudei para a minha própria casa. Não era grande coisa, mas era a realização de um sonho. E conforme a orientação do Descob, eu teria uma semana para organizar a minha vida e logo sairia em missão. A minha primeira missão foi a eliminação de um cane que era pastor de igreja. Ele estava devorando alguns fiéis que se rebelavam à sua pregação. Além deste cane, está aterrorizando e chamando muita atenção no vilarejo rural. Eu também fui informado que teria um parceiro para cada missão. Isso porque a parceria dos agentes do Descob funcionava em sistema de rodízio, uma estratégia para evitar intimidades que poderia tirar o foco das missões. Era explicado que quanto mais formal fosse o contato, melhor seria para todos. E para a minha primeira missão, foi designado um parceiro mais experiente. E o nosso primeiro encontro foi num restaurante na beira da estrada. Eu estava ansioso e assustado com a missão, até mesmo porque só havia visto canes em vídeo. E pelo treinamento que tive, sabia que
que ele era o pior tipo de lobisomem que se podia enfrentar. Reunimos os equipamentos necessários e saímos em missão. A princípio, não me simpatizei em nada com o meu parceiro, pois ao me ver, ele foi logo falando que esperava que o Discob lhe enviasse um homem, e não um moleque cheirando a leite que ainda usava fraldas. De cara, ele me disse que detestava ter que iniciar novatos, e me recomendou a não fazer nenhuma besteira, pois ele detestava idiotices. E como se não bastasse, ele era um alcoólatra e mulherengo. E eu tinha traumas de casas de prostituição. Mas aquele veterano alegou que pensava melhor se estivesse em antros de prostituição. Bem, felizmente conseguimos dar um cabo do bicho. E eu nunca senti tanto terror na vida. Mas ao mesmo tempo foi muita adrenalina. A equipe de limpeza foi avisada, e tão logo o bicho foi enviado para o inferno. O trabalho foi pavoroso, e presenciar a transformação de um cane é muito assustador. E até hoje eu me lembro do ruído de ossos quebrando e do fedor de carniça que me fez vomitar. O meu parceiro desconfiou da minha competência, mas mostrei que apesar da inexperiência, o meu tiro era certeiro. E depois dessa, muitas outras missões vieram. E as mais arriscadas eram aquelas que envolviam aniquilação de alcateia de canes ou matilhas de lobisomem. E esse tipo de missão requer muito tempo e estratégia. Cheguei a levar 8 meses trabalhando numa missão. E o meu parceiro alegou que havia sido até pouco tempo. E por ser muito aplicado, eu memorizei o manual de código do Discob. E geralmente era quem pedia reforço e passava os relatórios das missões. Aprendi a gostar muito do meu trabalho. E por outro lado, o mundo lupino passou a ser a minha fascinação. E cheguei a ajudar outras duplas do Discob e até mesmo atuar como suporte. Na ocasião, uma dupla se meteu numa alcateia e precisou de reforços pesados. Meu parceiro e eu estávamos próximos do local de confronto e fomos os primeiros a chegar. Felizmente, nenhum dos nossos morreu, mas todos os canes tombaram. Como agente do Discob, eu viajei praticamente todo o país e trabalhei até nas fronteiras com outros países, sempre atuando em casos que envolvessem os lobisomens. Dizimamos uma matilha venezuelana com a ajuda do exército. Na verdade, fomos designados para ajudá-los. Os caras não são moleza, mas lobisomens não são burros. E foi quando eu passei a ser visto como um bom agente e pude até trabalhar com novatos. Utilizando os recursos que o Discob disponibiliza a seus agentes, eu lia muita coisa e assistia muitos vídeos. O Discob não é uma organização nova, apenas prioriza o sigilo e tem parceria com outras organizações, tanto governamentais quanto privadas. Os seus agentes trabalham em muitas frentes sobrenaturais, que vai desde avistamento de OVNIs, caça a seres sobrenaturais, pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, remédios, vacinas e etc. A frente que eu fui designado trabalhava exclusivamente com seres lupinos, mas eu passei a me interessar também pelos porões e lado feio do Discob. Notei que havia coisas que eles ocultavam até mesmo de nós. Éramos recomendados a ter uma parceria exclusivamente profissional, e sempre após as missões, éramos recomendados a ter uma parceria exclusivamente profissional.
E sempre após as missões, éramos avaliados até mesmo por nossos parceiros. E fora isso, as avaliações médicas só faltava nos revirar do avesso. E foi quando eu fiz parceria com um veterano que, diferente de todos os outros, gostava de falar muito e contava de suas histórias na organização. E me falou que o Discob, assim como toda a organização humana, tinha um lado podre. Foi quando fiquei sabendo de experiência com lupinos para desenvolver produtos para o governo, principalmente estimulantes sexuais, já que muitos políticos casam com mulheres muito mais jovens. E os lobisomens são famosos pelo apetite sexual exagerado. Eles também desenvolviam armas e até vírus letais inimagináveis. A maior finalidade do Discob é a contenção do sobrenatural. Isso para evitar histerias até mundial, revolta contra os governos e garantir a alienação das massas. Para não correr riscos, são capazes de eliminar pessoas e fazerem lavagem cerebral, chantagear, prender, desaparecer com pessoas que sabem demais. Tudo isso para esconder verdades obscuras. Sei que sou um homem morto, mas para mim nada mais importa. Se me matarem, estarão me fazendo um favor, pois sou cristão e acredito no céu. Mas não morrerei sem mencionar a verdade. Entre os casos que trabalhei, sempre teve um que me emocionava, pois por mais que não pareça, por trás de um agente frio, todo vestido de preto, com uma balaclava, armas e capacitação, aqui tem um ser humano. Na verdade, todos os agentes, quando são designados para isso, acabam se emocionando. No caso, a eliminação de lupinas loucas. Para quem não sabe, uma mulher que não tem o sangue lupino e não seja cane, ao engravidar de um lobisomem puro de sangue, ou meio sangue, ela vive uma gestação gemelar e corre o risco de sofrer transformação permanente. A forma da criatura é uma loba com enormes crinas, parecida com as de cavalo, que se arrastam pelo chão. E das tetas escorre leite. Ela baba e tem os olhos anormais, a língua para fora o tempo todo e devora qualquer coisa que se mexe. E não tem consciência nem mesmo de um animal. É um bicho completamente louco. No entanto, ao ser abatido, ela volta à forma humana. E chega a ser triste pensar que uma criatura daquela não passa de uma mãe que se transformou ao colocar crianças no mundo. Muitos pais lobisomens as matam para livrá-las do sofrimento. Já outros, por não conseguir matar a mulher que tanto amou, as soltas em matas e florestas. E ninguém gosta de pensar que está matando uma mãe. Certa vez, eu e um parceiro investigamos a atuação de canes numa determinada área rural do Pará. Para quem não tem conhecimento profundo, a ideia de que lobisomens albinos são seres completamente espirituais é algo inquestionável. Porém, isso é um engano. Lobisomens albinos, em muitos casos, para se materializar e atuar no mundo físico, eles precisam de uma espécie de hospedeiro, ou seja, um corpo humano que receba o espírito lupino e transcenda, dando existência física ao lobisomem lendário, que de fato é muito respeitado por lobisomens de sina, tanto que eles não lutam contra um lobisomem albino, e se tiver que ser mortos, eles esperam o ataque resignados, e acreditam que quem morre num ataque de um lobisomem albino foi purificado de todos os seus erros cometidos em vida. No entanto,
Os canes são realmente seres do inferno. E não se contém diante de um duelo, nem mesmo para tal figura sagrada. O meu parceiro e eu soubemos de um lobisomem albino que foi avistado protegendo pessoas do apetite voraz de um cane. Saímos com todo cuidado e nos camuflamos para ver se conseguimos ao menos o avistamento do ser. E foi quando, escondidos numa espera de árvore, vimos aquele ser branco, de pelos que mais lembram uma neve de tão alvo. Ele se encaminhava para um rio. E de fato, ele parecia ser muito pacífico. E a cor dos pelos parecia iluminar a escuridão à sua volta. E foi quando 6 canes surgiram e partiram furiosos para cima dele. O ser, com certa facilidade, conseguiu dilacerar um dos canes, mas os outros partiram com tudo para o ataque, mordendo, dilacerando e devorando aquele ser de pelos brancos, que acabou sendo tingido de sangue. E quando escutei aquele ser urrando de dor, me chegou a dar muita dor de ver aquela cena. Porém, nada poderíamos fazer. Por algum motivo, os canes só deixaram a cabeça do ser. E em seguida, saíram ensandecidos para a mata. O odor de carniça era terrível e de embrulhar o estômago. E como a curiosidade é uma maldição, mesmo para as pessoas mais treinadas, o meu parceiro e eu decidimos nos aproximar. E para nossa surpresa, da boca do bicho começou a sair algo parecido com uma fumaça luminosa, à medida que ele ia tomando a forma humana. A fumaça foi ficando densa e luminosa, até que se tornou a forma de um lobisomem albino. Aquilo se encaminhou para o rio e adentrou a mata. E ao nos aproximarmos do que sobrou do corpo que era do lobisomem albino, nos deparamos com a cabeça de um mendigo que vivia rondando pelos vilarejos. Aquilo foi a comprovação que até lobisomens albinos tomam os corpos humanos para permanecer mais tempo entre nós. E antes de enfrentar qualquer cane, a melhor chance de sucesso é passar cinzas de altar de adoração cigana nas pálpebras, para resistir à confusão mental que os olhos vermelho fosforescente pode causar na mente. E ter amuletos benzidos por ciganas que conheçam a magia lupina. Numa missão na qual tive uma experiência parceira, eu aprendi isso. Ela conseguiu eliminar 2 canes que a perseguiam numa casa em ruínas, enquanto eu quase morri para um único cane. Aquela foi a minha pior atuação no Discob, e nem gosto de lembrar, mas serviu de experiência. Bem, feita todas as considerações importantes, vamos ao relato que eu preciso trazer. Eu estava no Mato Grosso do Sul e havia terminado de eliminar uma ameaça. Na verdade, eu não estava tão bem, pois a ameaça era uma pobre lupina louca que com certeza foi abandonada pela família. Aguardávamos a equipe de limpeza quando o telefone do meu parceiro tocou. Era a central que pedia para aproveitarmos o caso mal sucedido. Foi quando ficamos sabendo que com quase um ano, uma dupla de agentes do Discob foi encontrada sem vida ao investigarem um estranho caso. Um velho e rico fazendeiro havia sido morto e devorado por um lobisomem. E como se não fosse o bastante, a jovem esposa nem deixou o corpo do marido esfriar na cova e se casou com um antigo namorado, o que levantou a suspeita dela ser a fera. Também foi revelado que num sítio próximo, um dia antes da morte do fazendeiro, uma família composta por um casal idoso, um filho,
uma nora e 3 netos foram encontrados mortos e devorados. E os exames feitos em amostras foram recolhidos pelos agentes da Discob. Tudo isso após o sepultamento, para evitar exposição. Os exames revelaram que o mesmo Lupino que matou o fazendeiro teria matado os moradores do sítio. Havia indício de ser um crime de vingança, pois o lobisomem vomitou os pedaços de todos os mortos. A única sobrevivente seria a esposa do rapaz que ficou desaparecida e agora havia sido vista na fazenda da suspeita. Precisei sentar com o meu parceiro e organizar um mapa dos acontecimentos, assim como examinar os relatórios dos agentes falecidos em missão. O Discob não poderia envolver a polícia, pois o caso foi encerrado como ataque de animais. O meu parceiro e eu fomos informados para não levantar suspeitas. O Discob havia deixado o tempo passar e só agora retomava as investigações. E foi quando tracei um plano. Eu tentava uma vaga de emprego na fazenda da viúva e o agente Kelton levantaria informação pelo vilarejo. Ele concordou, alegando que aproveitaria para dar uma de repórter investigativo. Enviamos os nossos planos e o Discob aprovou. Não sei o que deu na central. Acredito que a morte dos agentes contribuiu para isso. E recebemos autorização de ficar o tempo que fosse preciso. Conforme o plano, eu fui tentar uma vaga de emprego na fazenda. E pela infraestrutura que ela tinha, acreditei que não conseguiria com tanta facilidade, mas consegui. A dona da fazenda se chamava Samira Fontes Casa Real e se mostrou uma mulher muito apresentável e era lindíssima. Já o esposo dela, apesar de ser um dos caras mais lindos, musculoso e naturalmente charmoso que eu já havia visto, ele era muito simples e usava apenas calça e botas, e a camisa sempre jogada no ombro. A expressão era séria e de poucas palavras, porém, mentiria se não reconhecesse que ele era um homem irresistível e que mexeu com as minhas estruturas mais íntimas. Notei que em seu peito esquerdo tinha uma tatuagem com a seguinte dedicatória: Heitor, meu eterno Lupete. De início, imaginei que aquilo era uma dedicatória a um cão. E pelo jeito, ele amou muito aquele cachorro. Pois que ser humano tatuaria algo assim se não adorasse o seu pet? Os olhos castanhos daquele homem eram fascinantes. E eu procurava manter o foco e ignorar toda a atração que sentia. Por toda a minha vida, eu procurei agir como uma máquina e fugir de mim mesmo, focando a minha mente em estudos e disciplina. Porém, me senti totalmente fascinado por aquele homem que se apresentou como Ariel Everoski Casa Real. E ao sair da fazenda deles, tive que me afastar e respirar. E pela primeira vez em minha vida de agente do Discob, eu tive dúvidas se conseguiria realmente me manter frio. Aquilo foi desesperador. O meu lado profissional me dizia que eu precisava abandonar aquele caso. Mas a voz do tal Ariel ecoava na minha mente. Pois bem, então você começa amanhã mesmo. Agente Kelton regressou animado, contando que o povo era muito acolhedor e que já tinha informações precisas. Havia relatos de avistamentos de lobisomens, sim, naquela região. Mas segundo os habitantes, fazia tempo que ninguém via nada. Contei a ele que consegui uma vaga de emprego
na antiga Fazenda Aparecida, atual Fazenda Casa Real. E com o tempo, fui obtendo informações a respeito dos proprietários da fazenda. E foi então que eu vivi um dilema. Eu não poderia repassar aquelas informações ao Descobre. O lobisomem não era a Samira, e sim o Ariel. Ele havia se envolvido com ela antes mesmo do casamento dela com o falecido fazendeiro. Mas ela acabou casando com o velho fazendeiro por interesse. E foi quando o Ariel conheceu o Heitor e salvou a vida do Heitor, que foi vítima de uma tentativa de morte por conta de homofobia. O pior foi que o próprio pai foi quem arquitetou a morte dele. E o executor seria o próprio irmão. Ariel salvou a vida de Heitor, e ambos acabaram se apaixonando e vivendo um relacionamento de 14 anos. Embora durante esse tempo ele continuasse envolvido com a Samira como amante. Ariel e Heitor tomavam banho de rio, comemorando o aniversário de ambos, que era no mesmo dia. Quando Juarez e Bernardo, pai e irmão de Heitor, decidiram acabar com a vergonha viva que tanto os incomodavam e julgavam ser o motivo de chacota de sua família. E sempre que ia aos bares do povoado, Juarez tinha que ouvir piadinhas a respeito do seu filho caçula, que havia se tornado uma mulherzinha de outro macho. Aquilo deixava Juarez indignado. Então, ele decidiu dar cabo tanto do Heitor quanto do homem dele. E Bernardo, apesar de ser de uma geração mais tolerante, apoiava o pensamento doentio do pai. Pois embora fosse casado com uma mulher chamada Verônica e tivesse 3 filhos com ela, um de 15, um de 10 e outro de 8 anos, Bernardo se sentia ofendido quando alguns amigos faziam caçoada, dizendo que por ele ser o irmão do Heitor, poderia um dia acordar desinteressado pela esposa e se interessar por um fazendeiro gato. Embora ele levasse aquilo na esportiva diante dos amigos, o Bernardo nutria o desejo de matar o irmão e esperou 14 anos para pôr o plano em prática. Ele e o seu pai se embrenharam na mata e seguiram rumo do sítio dos Everoski Casa Real. E ao ver Heitor e Ariel, eles os abordaram alegando que poderiam se despedir de suas vidas vergonhosas. E foi quando Jardel, irmão do Ariel, se atracou com Bernardo, evitando que ele atirasse na direção do Ariel ou do Heitor. Contudo, Juarez tentou atirar no Ariel e o Heitor se jogou na frente, levando um tiro na cabeça. E ao ver o que aconteceu com o Heitor, o Ariel soltou um grito de fúria e de dor. E desesperado, ele tomou o Heitor nos braços, chorando dolorosamente a sua perca. Em seguida, ele colocou o amante no chão e, voltando-se ao Juarez, avançou sobre ele, desferindo socos violentos no rosto e na cabeça. Ariel ficou tão furioso e descontrolado que acabou o matando. E quando seus irmãos Jadson e Jadiel chegaram gritando para ele parar e tentando impedi-lo, Ariel já havia matado o velho homem. Já desarmado e desesperado, Bernardo fugiu em choque. Porém, ele ainda nem havia chegado em casa, quando uma fera escura de olhos amarelos passou por ele, seguindo o rumo da casa dele. Ao chegar lá, a fera matou e devorou a mãe do Bernardo, seus 3 filhos, e só não devorou a Verônica, mulher do Bernardo, porque 3 lobisomens apareceram. Um, inclusive, trazia o corpo do Juarez arrastado. E nisso, um dos bichos avançou sobre a primeira fera.
e o outro se colocou na frente da Verônica, que, desesperada, gritava ao ver os 3 filhos sem vida. E foi quando Bernardo chegou e soltou um grito de pavor e desespero. Naquele momento, a fera se voltou a ele. Correu em sua direção, saltando sobre ele e o dilacerando com fúria. Não satisfeita, a fera o devorou só para depois vomitá-lo. E em seguida, o lobisomem fez o mesmo com a mãe do Bernardo e o pai dele, e com cada um de seus filhos. Ao ver aquilo, a Verônica desmaiou. E em seguida, a fera saiu em disparada para a mata. Aos prantos, Ariel chegou em casa, trazendo o corpo do Heitor sem vida. Os seus pais se desesperaram, ao que ele alegou que havia sido o Bernardo e o Juarez, mas que ambos tiveram o que mereciam. Jadson, Jardel e Jadiel chegaram logo em seguida. E a notícia da bala perdida e do incidente das feras repercutiu. Verônica ainda não conseguiu informar aos seus pais o que aconteceu. E no velório do Heitor, que foi na igreja do vilarejo, Samira compareceu. Mas pouco tempo depois, o marido dela chegou furioso, alegando que era um desrespeito de um afeminado ser velado na casa de Deus. O povo foi quem impediu dele e os seus homens invadirem a igreja para retirar o caixão do Heitor. E com 2 horas que ocorreu aquele tumulto, a fera invadiu a fazenda Aparecida e vitimou o fazendeiro e seus homens. Foi um período de terror e desespero. A notícia do falecimento do poderoso fazendeiro chegou ao Descobre, que enviou seus agentes, que após investigar, apareceram mortos. Na verdade, uma característica jamais vista em qualquer lobisomem foi o que culminou na eliminação dos agentes. Um dos indivíduos da matilha tinha a capacidade de se comunicar, ver e ouvir através de um simples cachorro. Devido a isso, os Severovski Casa Real sempre estão à frente de qualquer ameaça. E com 1 semana que Heitor tinha falecido, Ariel fez a tatuagem. E foi quando foi na casa da Verônica, alegando que ela poderia enlouquecer caso não tivesse outros filhos. E nisso, ele convenceu os pais dela a deixá-lo levá-la consigo, já que era o viúvo do cunhado dela. Portanto, tinha o direito de requerê-la como mulher, e os pais concordaram. E nisso, o Ariel a levou consigo. E claro, que o dinheiro oferecido o ajudou a conseguir a permissão. E com 2 semanas que vivia com a Verônica, Samira procurou o Ariel, alegando que agora poderiam continuar de onde pararam. Ele mencionou que só iria com ela se pudesse levar a Verônica, e nisso ela concordou. Com 5 meses que trabalhava na fazenda Casa Real, Ariel me chamou para conversar e me desmascarou. Pensei que ele me mataria como fez com os outros agentes do Descobre, mas ele me revelou que o agente Calton percebeu que eu sabia de coisas e estava escondendo o jogo. Então, o agente Calton tramou a minha eliminação com a Descobre. Porém, Ariel sempre estava um passo na frente e deu o fim que ele mereceu. Aproveitei toda a experiência que vivi nessa organização para divulgar os perigos que lobisomens e canes estão correndo. Eu sei que sou um alvo, que em breve poderei não estar mais aqui, mas até lá eu faço parte da matilha do Ariel. Tudo bem que ele tem 2 esposas e um casal de filhos com a Verônica, e agora também uma filha com a Samira. Mas o seu coração tem espaço para mim, e eu vi nele uma oportunidade de recomeço. Passei a vida toda vivendo a expectativa dos outros,
E agora que me tornei um alvo, só quero aproveitar a minha felicidade até o meu último momento. Boa noite.